Ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos reunidos em Cristo. Como família de Deus, queremos, Senhor, te pedir, Pai, a tua iluminação para essa aula sobre o batismo nas águas. Sabemos, Senhor, o quanto é importante, Pai, estar contigo. E queremos aqui, Senhor, o teu selo, o selo do Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que nós devemos compreender quão necessário é que nós estejamos confirmando a nossa fé através do batismo nas águas. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor William Cabral, para você que me assiste, e nós somos a Assembleia de Deus do Ministério Agricultor de Natal. Hoje nós vamos ter a primeira aula sobre o batismo nas águas e estamos aqui com as candidatas ao batismo. Bom, primeiro é o seguinte, queria parabenizar vocês, irmãos amados, ao aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das vossas vidas. Você passou a integrar a elite da parte humana. Nós somos agora povo de Deus, cuja abrangência e existência vem desde a criação e está sobre toda a terra nas mais variadas línguas, povos, tribos e nações, conforme depois você pode confirmar em Daniel capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Nós vamos estar passando agora um material para você, e você vai se esforçar depois em ler essas passagens bíblicas que eu estarei citando. Primeiro, a palavra batismo, ela origina-se do termo grego batismo, ou do termo latino batismos, e significa em ambos os casos imersão, mergulho, tá? O batismo já era praticado antes de Jesus. Seus discípulos e o de João Batista, como transparece lá em João capítulo 1, versículo 25, 26 e outros capítulos da Bíblia, tá? Eles já batizavam, tá? Eles já batizavam. Mas Jesus nos deixa uma grande comissão. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João era um batismo para a remissão dos pecados. Quando Jesus aparece para São João, lá em Mateus, na hora do batismo de Cristo, João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz a ele: não, você me batiza. Ele quer até se confirmar com Jesus se realmente ele pode batizar, né? Ele diz: eu não sou digno nem de amarrar duas alpacas, como é que eu vou te batizar? E ele, entendendo que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus não tinha pecado, portanto o batismo dele seria para quê? Esse batismo era para a remissão dos pecados. E João interpela Jesus, mas Jesus disse: para que se cumpra toda a lei. Ou seja, Jesus queria cumprir o seu ministério, e o seu ministério passava por um batismo humano para dar testemunho para a igreja de que nós devemos nos batizar. Então, portanto, são duas as ordenanças que nós temos na fé reformada. Quando eu falo de fé reformada, é porque existe a fé que não é reformada. A fé da Igreja Católica, por exemplo, é uma fé que já vem tradicionalmente de muito tempo, mas com a reforma ficou substituído por Martinho Lutero e depois por outros reformadores, antes dele alguns pré-reformadores também, mas ficou instituído que a igreja deveria se comportar de maneira que fosse bíblica, tá? E que maneira? Qual a maneira bíblica? Aceitar Jesus como Salvador, como vocês fizeram. Vocês já têm a parte bíblica de aceitar Jesus. Onde é que está escrito? Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Aceitei Jesus. Qual é o próximo passo? Confirmar a minha fé. E como é que nós confirmamos a nossa fé? Através do batismo nas águas, tá? Então é importante notar que Jesus nos deixa duas ordenanças. A primeira ordenança, aceitar Jesus, batismo nas águas. E aí nós vamos então ter a Santa Ceia do Senhor, que é a segunda ordenança. Então toda uma sequência. Aceitou Jesus, faz parte da composição do corpo de Cristo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Todos somos batizados em um só Espírito, quer gregos, quer judeus, quer livres, quer escravos, e todos foram dados beber no só Espírito. Então o Espírito que habita em nós agora é um só,
Isso nos diferencia de todas as outras multidões, de todas as outras populações. Por quê? Porque nós agora temos um só pensamento. E esse pensamento está baseado e embasado nesse livro, na Bíblia Sagrada. Se nós passarmos o que está escrito aqui é carnal, filho. Então nós temos que tomar muito cuidado a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus e resolvemos viver essa fé. Nós temos que viver conforme a Bíblia, ou pelo menos tentar fazer o mais próximo possível, porque nós sabemos que com as falhas que temos fica difícil, mas nós podemos tentar, amém? Então, dito isso, estão aqui as pessoas que querem participar do batismo. Pois bem, sabe-se que o batismo praticado nos tempos apostólicos pelos principais grupos da igreja cristã e nas denominações protestantes, tá, tem sido reconhecido como a primeira das duas grandes ordenanças, e até hoje a segunda é a ser do Senhor, como eu disse. Desde cedo na história da igreja tem havido três principais, mas diferentes modos de batismo. Eu quero tratar de cada um deles. Existe o batismo por aspersão, tá, que é aquele borrifado de água. A fusão, que é o derramamento de água. E existe o batismo por imersão. Nós da Assembleia de Deus, Ministério Atos 2, adotamos o batismo por imersão. Por quê, pastor? Porque existe uma facilidade muito grande. Nós moramos numa região litorânea. Porque também foi o batismo conforme o próprio Cristo se batizou nas águas do Jordão, e porque nós cremos que essa é a forma de batismo mais simples e que demonstra simbolicamente aquilo que é mais importante, que é o sepultamento do velho homem quando ele desce as águas batismais e um novo nascimento quando ele ressurge. Não é difícil de ver pessoas que quando saem do batismo começam a falar em línguas de forma efusiva. Não é difícil ver pessoas que quando saem do batismo saem completamente transformadas. Não é difícil ver pessoas que quando saem do batismo saem com a alma vibrando de emoção e de gozo. Por quê? Porque ali é um simbolismo de um novo nascimento. É como se você pudesse, depois de velho, nascer de novo. Diga-se de passagem, Nicodemo não entendeu isso. Nicodemo disse: como é que eu posso, depois de velho, nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? E um homem tão inteligente como era, o príncipe dos fariseus, aí Jesus: olha, Nicodemo, se tu não entende das coisas que são da terra, imagina que tu vai entender as espirituais, né? Ou seja, nós somos privilegiados, porque nós conseguimos entender isso de uma forma muito clara. Eu creio que eu estou sendo bem elucidativo nessa questão do batismo para vocês. Então, o batismo por aspersão, vou falar dos três, consiste em que após uma vasilha ocupa com as próprias mãos se tome um bocado de água, derramando depois sobre a cabeça do batizado. O batismo já por afusão, derramado é feito um batismo dentro d'água, tá? Num tanque ou rio, com uma vasilha maior, o ministrante derrama sobre ele a partir da cabeça soltando de água. E o batismo por imersão, que é o que nós praticamos, requer que haja bastante água para que o batizando possa ser mergulhado nele, conforme detalharemos mais adiante. Os batismos por aspersão e por afusão foram muito praticados pela igreja no tempo da grande perseguição. Então não são batismos que você pode considerar errado, não. Quando havia grande perseguição e não podiam estar em locais públicos, a igreja batizava nas catacumbas de Roma. E aí fazer o quê? Ia canalizar um rio ali para dentro, ia trazer uma terrina com uma caixa d'água de 1000 litros ali. Não, de forma alguma. Eles batizavam por borrifamento, por afusão. Tá certo? Por quê? Porque o batismo é um simbolismo, tá? Existem, no entanto, circunstâncias extremas onde não é possível levar o batizado até um tanque ou rio. E excepcionalmente nesse caso tem sido recomendado aplicado simbolicamente o batismo por afusão sem problema algum. É um batismo também, então portanto o batismo é válido. Tem pessoas que têm dúvida disso. Não sei se você tinha dúvida disso em relação para o batismo que era válido, mas todos os três são válidos, desde que simbolizem a morte e o renascimento. Tá certo? Como é lindo, né, Mila? Essa questão do batismo. A intenção também ela está toda aqui. Sim, sim. Quando você está envolvido, entregue, acha até um fim, tá? Sim. Porque você está imerso. Já pensou alguém quer se batizar no Nordeste na época da seca, quando ainda não tinha a transposição do Rio São Francisco? Tem muitas comunidades que não tinham água, que vinham água de muito longe. Como é que vai batizar pessoas ali? Onde é que vai ter um rio que eles possam se banhar, né? Então o batismo é válido, queridos, tá? Que isso fique bem claro.
Então o batismo nas águas é e deve ser uma declaração física e pública de algo que já ocorreu espiritualmente no coração do homem. Então já ocorreu comigo, eu já sou transformado, pastor. Depois que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo vem trabalhando dentro de mim. Agora eu preciso publicar isso, eu preciso que o mundo veja que tem algo. Tá certo? Então, vejam bem, nesse caso, deve ser ministrado por pessoas e para pessoas legitimamente convertidas. Tá? Então, pessoas legitimamente convertidas podem batizar. E pessoas legitimamente convertidas também podem ser batizadas. Por que é que é o pastor da igreja que faz o batismo? Porque o pastor da igreja é a pessoa encarregada de fazer a parte organizacional, administrativa da igreja. Mas nada impede você de batizar alguém. Não impede, nós somos sacerdócio santo. Não existe mais aquela questão do sacerdote no Antigo Testamento, onde só um homem podia entregar o sacrifício a Deus. Hoje todos nós somos sacerdotes. Somos sacerdócio real. E qual é o sacrifício que ele recebe? O nosso culto racional. Diga-se passagem, é o único sacrifício que ele recebe. Portanto, não adianta você colocar uma pedra na cabeça e subir a escadaria no mundo do galo, que não vai resolver não. Deus não vai receber não. O que ele recebe é o teu culto racional. É um momento em que você está completamente imerso na dimensão do espiritual, prestando serviço à divindade. Que serviço é esse? Louvor, adoração, meditação, oração. Tudo que você faz durante um culto, Deus recebe. Por quê? Porque você tem uma vida santa, você vem com a intenção de adorar a Deus e não de buscar bênçãos materiais, né? Tem muita gente que vai às igrejas quando está mal. Eu estou sem dinheiro, perdi isso, perdi aquilo, vou para a igreja buscar Deus. Não, querido, não é esse o intuito do culto. O intuito do culto é quando você está na sua melhor fase, você está glorificado. E se eu tiver ruim, aí você vai ver, porque você sabe que ali você vai encontrar um pronto-socorro espiritual, onde Deus vai falar contigo. Nós não podemos pegar a mão e colocar no coração de alguém lá dentro, mas Deus faz isso. Ele massageia o nosso coração de tal forma que as lágrimas começam a cair de forma natural. E aí nós vamos sentir o poder de Deus trabalhar na nossa vida, não pelo emocional apenas, mas pelo espiritual. A verdade é que quando o espiritual é tocado, o emocional vai junto. A verdade é essa, né? Como é que nós vamos ser tocados espiritualmente e o meu emocional não vai se abalar? Né? De forma alguma. Então as pessoas que querem dividir essa questão do emocional e do espiritual terminam se embaralhando, porque não tem como alguém estar na presença de Deus e não se emocionar. Nós somos carne ainda. Então, queridos, é isso, tá? O batismo nas águas é e deve ser uma declaração física e pública de que algo já ocorreu espiritualmente no coração da gente. O batismo por si só não tem esse fator espiritual, não. Se você não for convertido, não adianta se batizar. Uma certa vez eu vi um jovem falando que estava na esquina, bebendo. Aí chegou o pastor, bora ali todo mundo que eu quero batizar você. Ele levou aquele monte de jovens que estavam ali na esquina, não pregou a palavra de Deus, não perguntou se eles queriam aceitar Jesus, batizou-os ali, pronto, vocês estão batizados. Não é simples, não tem valor algum. O batismo é para pessoas que já são convertidos, que já sabem o que querem da vida. Eu já sei que eu quero seguir Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma disso, aí eu batizo, tá? Em Marcos 16,15, Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo. Em Atos capítulo 2, verso 41, diz que de sorte foram batizados que de bom grado receberam a palavra de Deus. Recebeu a palavra de Deus de bom grado? Está apto para o batismo. E vou dar um exemplo disso: o eunuco da rainha de Canas. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe é levado para falar com o eunuco era aquele guardião do harém do rei, né? E para cuidar da parte feminina, eles eram castrados, ou eles podiam ter nascido já eunucos, né? Ou podem ter sido feitos eunucos no decorrer da sua vida, mas o fato é que o eunuco era considerado para o judaísmo uma pessoa imunda. Ele não podia entrar no templo, tá? E o eunuco foi até o templo de Jerusalém, esse eunuco que Filipe abordou ele, e os estudiosos dizem que ele chegando lá, ele não pode entrar no templo, ele teve que voltar. Mas o Espírito Santo de Deus tinha algo com aquele eunuco, e o Espírito Santo de Deus manda o evangelista Felipe, que era um diácono, mas na verdade ele cumpriu o papel de um evangelista, porque ele pregava a Jesus vivo, e o Espírito Santo conduziu até onde estava aquele eunuco,
E chegando naquela comitiva do eunuco, ele aproximou-se, o eunuco estava lendo Isaías 43, e ele chega lá e diz: entendes tu o que lês? E o eunuco diz: como é que eu posso entender se não há quem explique? E ele vai e explica a palavra de Deus. O eunuco entende. E o eunuco entendendo, ele diz: quer ser batizado? Posso? Pode, vamos batizar. Ele para ali imediatamente, desce até o ribeiro, se banha lá no ribeiro, o eunuco ali é batizado, recebe ali o dom do Espírito Santo e passa a ser agora templo e morada do Espírito Santo. Quer dizer, o eunuco que pelos homens foi proibido de entrar no templo, agora torna-se templo e morada do Espírito Santo. Olha que coisa linda, não é? Então nós não podemos limitar aquelas pessoas que querem ser batizadas, mas tem que haver uma necessidade, tem que haver algo espiritualmente dizendo: você precisa se batizar, você é realmente convertido, eu quero realmente ser convertido. Por quê? Porque o batismo é uma experiência singular. Você não vai ser batizado novamente, você só precisa ser batizado uma vez, quando você tem entendimento de que o batismo é algo que você precisa, é uma confirmação da sua fé. Nós não batizamos crianças. E por que nós não batizamos crianças, pastor? Justamente por isso, por entendermos que as crianças ainda não conseguem entender o que seja o batismo e, portanto, não têm condições para serem batizadas. Por isso, a Bíblia diz que o batismo se conjuga-se com a confissão de pecados. Como é que uma criança vai se confessar? Lá em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, essa apostila que vocês vão receber, diz isso. Tá? Sabemos que para alguém confessar os seus pecados é necessário ter a capacidade de reconhecer. Mas como é que eu vou batizar uma criança de meses que não tem reconhecimento dos seus pecados, que ainda não fez uma atitude de conversão? Não tenho como batizar. O fato é que algumas igrejas batizam para a composição do maior número de membros possíveis, uma questão de números. Nós não somos assim. O próprio Jesus Cristo se batiza com 31 anos, né? Já na sua fase adulta. Por isso a igreja evangélica não batiza crianças recém-nascidas, ou com idade inferior a 12 anos, em alguns casos 11 anos já consegue se batizar, tá? Idade que se convencionou como favorável, uma atitude responsável, pois cremos que antes disso a criança não tem elementos para corresponder às exigências necessárias para uma atitude consciente. Consideração essa que se encontra conchego na passagem de Lucas capítulo 2, versículos 39 até os 52, onde encontramos o menino Jesus com 12 anos, tá? Manifestando sua grande sabedoria e graça, mas mesmo assim ele não se batizou, né? Concluindo, se uma criança não tem consciência do pecado, também não tem necessidade de arrependimento. E se não tem necessidade de arrependimento, como é que ele precisa se batizar? Porque um novo homem, se ele não tem ainda consciência? Então a idade da consciência se forma nos primeiros anos, e nós somos regidos por esse argumento de que uma criança não tem ainda condições de ser batizada, tá? Isso eu estou tirando algumas dúvidas, porque às vezes a pessoa pergunta, né? Por que uma criança não se batiza? A criança está tão pura, por que ela não pode batizar? A criança já está no reino dos céus. O próprio Jesus Cristo diz: deixai vir os pequeninos, porque destes é o reino dos céus. A criança não precisa do batismo, nós adultos sim precisamos, porque quando aceitamos a Jesus, algo sobrenatural acontece, e esse acontecimento de dentro para fora nos gera necessidade de uma confirmação, e é nessa confirmação que nós estamos batizando, é essa confirmação que nós estamos colocando no momento em que nós nos batizamos. Podemos batizar pessoas cujo cônjuge não concorde com a sua fé, ou quando não estão devidamente casados? É outra pergunta que se faz. Bom, a Escritura revela que a salvação é individual, ou seja, ninguém comparecerá ante o trono de Deus acompanhado. Então, você não é culpado pelos erros do seu cônjuge, nem o seu cônjuge vai ser culpado pelos seus erros, porque Deus não traz o culpado por inocente, nem tampouco o inocente por culpado. Ele é justo e santo, tá? Tampouco terá padrinhos, mas falará por si mesmo. Aprendemos na Bíblia que tanto o nosso chamado quanto a nossa vocação, cadê esse texto? Quanto a nossa vocação, a eleição e capacitação e arrebatamento serão individuais. Impedir que alguém se batize porque sua esposa ou marido não concorda com a sua fé, ou porque não são devidamente casados, é contrariar diversos conceitos bíblicos. Eu não faço isso. Seu marido não concorda que você se batize, mas a decisão é sua, é individual.
Aí é onde entra a questão. Se você tem essa convicção, eu, como pastor, não posso lhe impedir de você se batizar. Entretanto, a igreja, após o batismo daquele que se converteu legitimamente, se empenhará também na sua vida familiar. Antes disso eu não posso. Enquanto você é congregado, eu não posso influenciar a sua vida como membro de uma igreja, mas depois posso. Você está me dando também, está dando à igreja também esse poder de influenciar através da Bíblia, não do conceito do pastor, do achismo do pastor, disse aquilo, não. Através da Bíblia, legitimamente se empenhará na sua vida familiar e conjugal, para que ela se normalize, se regularize, ao menos diante dos homens, prestando-lhes auxílio pastoral, espiritual, social e instrutivo. Essa é a missão da igreja. Então a igreja é uma associação de pessoas, e quando nós vamos estar na igreja, nós vamos ver que tem pessoas precisando de ajuda, gente. Mas a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, não. Lê do engano quem acha que vai chegar na igreja e vai encontrar todo mundo perfeito. Não. Eu sou pastor da igreja, eu conheço todos vocês. Eu sei das dificuldades, eu sei do que passam, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês. No momento em que vocês se batizam e são membros daqui, aí o pastor agora tem legalidade para fazer parte da família de vocês também. É aquela pessoa que vocês confiaram, entregaram o quê? Entregaram a sua confiança e deixar a sua vida espiritual ali para que ele possa conduzir. De que forma? Através da palavra, de uma forma ética. Quem é ovelha dessa igreja sabe que o pastor não se mete na vida, nem toma decisão por ninguém. Agora, conduzido através da palavra é uma ordenança e uma missão pastoral. Tá certo? Então, podemos batizar alguém que possua algum vício? E aí? Aqui temos uma questão que cada igreja possui seus próprios métodos para tratamento. Portanto, é importante que o candidato se informe ou seja informado sobre como a sua igreja trata o assunto. Contudo, podemos mencionar que algumas igrejas não batizam sem que a vida do batizado comprove uma conversão total e uma completa mudança de hábitos na vida, como convém a um crente. Veja bem, se eu disser que a pessoa, por exemplo, que é fumante, ela está pecando contra o seu próprio corpo, contra a sua saúde e por seu vício, um mau hábito, dando mau testemunho, eu estou falando a verdade, sim ou não? Mas como é que eu posso ver, como é que eu posso verificar se o teu pecado, que eu não sei qual é, mas que não é um pecado público, externo, também não existe? Como é que eu posso diferenciar um pecado do outro? Porque o pecado do meu irmão é público, ele não pode se batizar, mas os outros que pecam podem, porque eles não dizem para ninguém, os seus pecados são íntimos, pecados escondidos. Você não acha muita hipocrisia da parte de alguém querer julgar um pecado do outro? Você não acha muita hipocrisia? Uma certa vez alguém chegou para falar do pecado do irmão para mim e começou a falar, eu disse, a única diferença do pecado dele para o teu é que o dele, ele deixa bem claro, ele peca, e o teu tu não peca, tu não mostra, né? Mas tu não peca não? Peca. Então não adianta, filho. Se nós formos batizar apenas aqueles que não têm pecado, volta a Jesus, que só quem vai ser batizado é Cristo. Amém? Então eu não posso deixar de batizar alguém, porque não, passou um vício, pastor. Recentemente aconteceu um caso interessante, ela me permite que eu narre isso para a edificação da igreja, uma irmã chamada Mione, vocês conhecem. E essa irmã, ela era fumante, tabagista, e ela aceitou Jesus, e disse, pastor, eu tenho muito desejo de me batizar, mas eu ainda fumo. Eu digo, não tem problema, eu vou lhe batizar. Agora primeiro faça a sua parte, procura um médico. Tá? Existe hoje alguns trabalhos da medicina que funcionam assim, algumas terapias que vão lhe ajudar. E eu fui, indiquei ela para o médico aqui da comunidade, atendeu-a, né? E nós demos todo o suporte, ela atendeu e ela começou um tratamento. Só que antes de se batizar, ela não tinha terminado o tratamento. Eu digo, vou batizar você, querida, sem dúvida nenhuma. E ela batizou-se, depois de batismo nunca mais fumou. Ou seja, devemos ser sensíveis ao Espírito Santo em primeiro lugar, tá? E deixarmos de ser julgadores para sermos servos. Quando nós vamos deixar de julgar o nosso irmão e vamos ser mais servos, quando nós deixamos de olhar os defeitos e vamos olhar mais as virtudes, a gente está fazendo aquilo que Jesus faria. Quando você quer ser juiz, apesar de Jesus um dia voltar como juiz,
você não vai estar fazendo, não vai estar cumprindo o seu ministério, porque quando ele veio aqui, ele veio para servir. E assim somos nós, os crentes verdadeiros, tá? Apesar do chamado de Deus ser decisivo da vida do novo convertido, ele precisará de apoio e acompanhamento da igreja para que entenda razões que auxiliarão a abandonar os seus vícios, considerando os casos de dependência natural que certos indivíduos desenvolvem em seus corpos. Nossa posição em particular é que não podemos impedir ninguém que deseje sinceramente descer nas águas batismais. E baseado em que eu digo isso? Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 e 37. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não posso dizer que ninguém está no inferno. Eu não posso dizer que ninguém toma a Santa Ceia. Eu estou aqui para mostrar na palavra de Deus que existem algumas implicações em fazer as coisas de forma aleatória. Mas eu não tenho poder de julgar e repreender e impedir ninguém de fazer aquilo conforme a vontade de Deus, tá certo? Então, meus amados, é isso, tá? Na próxima aula, na próxima terça-feira, eu já estarei falando a segunda parte da Santa Ceia do Senhor. Mas agora eu quero abrir para que vocês façam as suas perguntas e retirem as suas dúvidas a respeito do batismo. Para vocês que nos assistem, a aula encerra por aqui. Agora eu vou ter um fórum de perguntas e respostas junto com as pessoas que irão descer as águas batismais. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Muito obrigado. Deus seja convosco.